Fala galera, beleza? Tudo bom? É o seguinte, hoje nós continuamos então com a nossa série de vídeos falando sobre os problemas comuns nas picapes vendidas aqui no mercado brasileiro. E hoje a picape é a Amarok. Então se você que já é inscrito no canal, que acompanha aqui o conteúdo, você já viu então o vídeo onde a gente apresentou os problemas crônicos da Ford Ranger e também da Chevrolet S10. E hoje então vou apresentar para vocês os problemas que eu acabei encontrando aí de acordo com a própria opinião do dono, sites de oficina, também sites ali de reclamação como Reclame Aqui, entre outros lugares que eu fui buscar bastante informação, até mesmo como recalls e o que você deve olhar nessas picapes, principalmente antes de você comprar, para ficar ciente então dos problemas que acabam acontecendo com ela, para realmente não ter dor de cabeça aí para frente, né? Depois se arrepender da compra, até mesmo como a gente pôde falar nas outras picapes lá anteriormente. Então vale a pena falar, né? Se você não é inscrito, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para poder ficar sabendo aí de mais informações para que você possa fazer uma compra segura aí também, não importa qual modelo do carro. E é claro, né? A participação sua aqui nos comentários, isso ajuda bastante, porque é com base exatamente nas suas dúvidas, nos seus pedidos, que a gente cria conteúdo para você. Deixa até mesmo qual carro que você gostaria que eu levantasse todas as informações aí de problemas, de históricos, de recalls e tudo mais, para te ajudar a escolher e entender mais sobre os possíveis problemas que podem acontecer, beleza? Então é o seguinte, vamos lá começar com esses problemas da Amarok. O primeiro problema que a gente pode citar aí para você, com certeza, é o problema na válvula EGR, que muitos proprietários falam exatamente desse problema, que é algo recorrente, que mesmo com a substituição desse componente, eles acabam tendo aí novos problemas, voltando a ter problemas aí realmente com essa peça, né? Essa peça que é muito criticada por muitas pessoas, mas é que veio realmente devido às novas leis aí de emissão de poluentes e veio aí para esse novo modelo aí realmente da Amarok. Os proprietários falam que esse problema começa a acontecer por volta de 60 a 70 mil quilômetros, tá? Mas como eu disse, né, mesmo trocando ali essa válvula, fazendo o processo de limpeza e tudo mais, ele acaba realmente apresentando novamente problemas. E aí vai muitas orientações que a gente tem que dar para você, que é claro, né, com os cuidados em relação a todo o sistema de injeção e, é claro, o próprio óleo diesel que utiliza. A Amarok foi um dos primeiros veículos diesel, né? As primeiras picapes veio a receber exatamente esses componentes, como o filtro de partículas diesel e também a válvula EGR, e muitas pessoas não sabiam que para esse veículo não pode utilizar o diesel S500, assim como o próprio óleo lubrificante. Óleo lubrificante inadequado gera maior carbonização e aí dá realmente problema aí na válvula EGR, tá? Então, outro problema aqui que a gente pode citar para vocês, né? Além dessa válvula EGR que, já só para retornar um pouquinho, foi constatado seja os motores 2.0 e também existem relatos aí de problemas nos motores V6, né? A nova geração de motores da Volkswagen aí, com os motores V6, também tem donos que relatam exatamente esse mesmo problema da válvula EGR. Agora é o seguinte, né? Outro problema aqui que é muito comum dono de Amarok falar, que é simplesmente a água ali do sistema de arrefecimento acabar sumindo, ou até mesmo ter problemas no motor de superaquecer aí realmente com facilidade. E aí existe um grande problema em um componente que a gente pode falar que está ligado também aí ao sistema da válvula EGR, que é o trocador de calor. Esse trocador de calor que nada mais é do que digamos, um radiador que você tem ali para resfriar esses gases que passam pela EGR que vão voltar ali para a admissão do motor. E esse radiadorzinho passa o líquido de arrefecimento, que é o mesmo líquido que nós temos aí no sistema de arrefecimento convencional. E muitas vezes, né, se você não utiliza o aditivo, até mesmo como foi o caso muito comum aqui para essa Amarok, foi um lote aí realmente de trocadores de calor que foi fabricado com problema na solda interna ali, né, gerava esse vazamento desse líquido de arrefecimento. E esse líquido ele acabava não, digamos, sendo identificado esse vazamento porque ele está ligado ali também ao sistema de escape, ou seja, quando pinga lá e vai ser direcionado para o escape essa água. Então você acaba não descobrindo esse vazamento porque não aparece no bloco do motor, não aparece ali no cofre, né, quando você abre o capô, e muito menos se você tiver o carro parado na garagem, também não vai ficar pingando aquela gotinha de água ali do sistema de arrefecimento. Então é muito difícil realmente de identificar. E aí que acontece que durante uma viagem os proprietários falavam que estavam andando com esse carro e aí do nada eu já percebia que o motor começava a superaquecer quando
parava o veículo para olhar, realmente não tinha mais água, realmente por causa desse problema de vazamento nesse trocador de calor. Então vale muito a pena deixar aí a orientação de sempre utilizar o aditivo e realmente, se notar qualquer tipo de alteração, analisar exatamente esse componente, até mesmo nas manutenções que você pode realizar periodicamente aí para não ter dor de cabeça, tá? Agora, uma das coisas que realmente talvez fez uma grande fama aí da Amarok são os problemas relacionados à correia dentada, né? Algo que muitos proprietários ali alegam exatamente esse problema, até mesmo um descontentamento aí com a própria rede de concessionárias, com o atendimento relacionado a isso, né? Eu particularmente também já vi diversos problemas relacionados a isso, problemas com a correia dentada de estourar ali antes do tempo. Então, se você começa a analisar um pouco a orientação da Volkswagen de uma troca a cada 120 mil quilômetros dessa correia dentada. Só que o que acontecia é que houveram diversos casos realmente dessa Amarok com motor 2.0 de ter ali casos de estourar essa correia com cerca de 50 a 60 mil quilômetros rodados aí com essa picape. E aí foi identificado exatamente um grande problema, aí exatamente uma falha nesse projeto, que poderia ter uma passagem ali de resíduos, de poeira, sujeira e tudo mais ali para essa capa ali da correia dentada que chegava até essa correia, e aí sim gerava então um desgaste prematuro, né, uma contaminação que fazia com que essa correia dentada tivesse baixa durabilidade e aí viesse então a estourar. Se estourar, aí nós temos um grande problema, que é exatamente o problema aquele de atropelar a válvula, e aí você pode ter danos exatamente de quebrar um pistão, danificar o próprio cabeçote, enfim, tortar as próprias válvulas, e aí vem custos elevadíssimos, né? Então, se você pegar, por exemplo, o custo de um cabeçote completo da Amarok, pode chegar aí facilmente a R$9.000, né? Como até mesmo um caso que eu pude presenciar na época que eu estava dentro da Volks, exatamente um proprietário que realmente teve esse problema de uma correia dentada estourada, e aí só o cabeçote ali realmente para troca ficou em torno de R$9.000, fora mão de obra e outros componentes que acabaram sendo danificados também. Então muita atenção exatamente a isso, né? Que até mesmo alguns proprietários deixaram aqui falando que dentro da concessionária o que aconteceu é que uma orientação de efetuar a troca da correia dentada com apenas 20 mil quilômetros, para realmente evitar esse tipo de dor de cabeça, tá? Então, muita atenção exatamente nisso, para que você que está pensando em comprar uma Amarok, realmente com esses motores 2.0, analisar muito bem e até mesmo, né, ter a curiosidade de retirar ali e verificar o estado dessa correia dentada e fazer uma manutenção periódica nisso, né? Exatamente por causa desse problema de contaminação. E aí foi que a própria Volkswagen desenvolveu, né, um kit ali chamado EDK, que é exatamente, digamos, um dispositivo como se fosse um aspirador de pó, que ele retira essas impurezas aí desse sistema da correia dentada, essa capa da correia dentada, e assim evitando esse acúmulo de poeiras que vai gerar então essa degradação da correia dentada de maneira prematura. Esse kit foi fornecido pelas concessionárias, principalmente para frotistas que utilizavam essa picape em situação ali de uso severo, né? Então também já foi disponibilizado de maneira gratuita para eles, né? Então até mesmo tem kits dessa EDK vendidos até mesmo na internet para proprietários de Amarok que utilizam essa picape em situação aí de uso severo, que até mesmo teve relatos de proprietários que tiveram a garantia negada aí com esse problema da correia dentada por causa de identificar exatamente uma correia dentada com excesso de sujeira, onde, por exemplo, o que foi alegado ali que o veículo estava sendo utilizado numa condição severa, portanto não tem direito ali à garantia, ou seja, foi, digamos, um descuido do dono, o carro realmente foi submetido a um esforço que não poderia ser disposto ali, e aí gerou esse tipo de dano. Então tem casos aqui também que os donos falaram que realizaram esse tipo de troca preventiva por volta dos 20 mil quilômetros e o serviço ficou ali em torno de R$1.900 para a substituição dessa correia dentada. Isso realmente é algo muito ruim aí, que acabou deixando essa fama da Amarok também. Agora, outras coisas que a gente pode citar aqui, né? Exatamente
quanto aos problemas da Amarok que aconteceram, problemas que os próprios donos e até mesmo de oficinas que eu pude ver, que exatamente folgas excessivas e até mesmo quebras prematuras ali da cruzeta do cardan. Então, se você coloca muito essa Amarok aí numa situação um pouquinho mais severa, de novo, né, você acaba tendo ali problemas, né? E essa cruzeta do cardan que nada mais é do que o componente que faz a ligação ali, por exemplo, com o diferencial traseiro. Então, ele liga o cardan com o diferencial e se essa cruzeta quebrar, você não tem a ligação então do motor para o eixo traseiro e aí sim a caminhonete não consegue andar. Então, por volta de 60 mil quilômetros, já era identificado diversos problemas aí, vários proprietários reclamaram de quebra aí realmente dessa cruzeta e aí realmente tem que fazer a substituição. E o serviço custa por volta de R$500 aí, realmente para poder fazer essa substituição. Os problemas mais comuns aí que os proprietários deixaram, né, é exatamente que por volta de 100 mil quilômetros começam a apresentar muitos problemas nos sensores do ABS aí da Amarok. E aí realmente começam aí dores de cabeça, porque até o sensor de ABS ele influencia diretamente no controle de estabilidade da picape. Então, se não tem o sensor de ABS funcionando, o controle de estabilidade também não vai funcionar, tá? Então, o que aconteceu exatamente aqui, eles falam que gerava exatamente um problema ali, digamos, esses sensores acabavam se soltando, danificando e gerando aí realmente. O custo aí de reparo para esses sensores, essas trocas de sensores, ficava por volta ali de R$900 também. Outro problema aqui comum que até mesmo gerava, digamos que a gente pode citar, que leva aí danos também na válvula EGR, eram problemas nos bicos injetores e também sensores ali, como o som da lâmpada da própria picape. Isso leva ali, digamos, uma mistura de combustível ali injetada dentro do motor que gera também uma altíssima carbonização. E isso leva a vários problemas. A válvula EGR, que começa a carbonizar em excesso, e também, né, o filtro de partículas diesel, que acaba também saturando ali de uma maneira muito rápida, o que faz ali com que os proprietários, primeiramente, né, para poder fazer a regeneração, né, você tem que acabar andando com o carro numa pista ali, em uma velocidade um pouco elevada, constante, pelo menos uns 10 minutos, 10, 15 minutos, para que possa ocorrer então a regeneração e limpeza desse filtro de partículas. Então, problemas dos bicos injetores aí por volta de 100 mil quilômetros também foi algo percebido muito aí realmente por esses proprietários que levavam exatamente essas dores de cabeça. Então, 100 mil quilômetros era exatamente a faixa ali de quilometragem. Agora, digamos, dos problemas os menores aqui que a gente pode citar, exatamente, né, uma fragilidade das maçanetas das portas. Então, muitos proprietários falaram que por volta de 50 mil quilômetros, na hora de puxar a maçaneta ali, realmente acabava quebrando, se soltando, e aí vinha realmente necessidade de trocar, né, que ficava o custo de reparo por volta de R$280, que também não é algo nada legal. Agora, vale a pena agora a gente falar então, né, pessoal, da questão dos recalls que nós tivemos com essa picape, o que você deve olhar e também falar um pouquinho sobre a desvalorização aí para vocês. Mas antes, é claro, né, se você ainda não deu um joinha, né, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e também, né, vale a pena falar para você não reparar no meu olho que está aqui inchado, né, se você assistiu o vídeo até agora e ficou olhando que eu tô com os olhos um pouquinho mais fechado, né, é porque realmente estava com alergia, mas eu não posso deixar essa alergia fazer com que eu não leve mais informações para te ajudar também, beleza, pessoal? Então é o seguinte, olha só, nos últimos 10 anos foram 6 recalls com a Amarok, tá? Entre eles nós podemos citar o seguinte, em 2013, um recall ali para o isolamento da tubulação da linha de combustível, o qual evitaria exatamente um atrito e as vibrações que poderiam levar essa picape aí, digamos, a pegar fogo, né? Isso foi para os modelos de 2011 a 2013. Em 2017 teve mais um recall, substituição do airbag frontal e também do tensionador do cinto de segurança, né? Que realmente não atendiam às especificações aí do fabricante. Teve que realizar então a substituição para veículos fabricados até 2017. E em 2017 o famoso Dieselgate, aquele problema realmente que a Volkswagen teve, onde houve então um recall ali para substituição do software ali do módulo de injeção eletrônica das Amaroks até 2012, né? Por causa daquelas leis de emissões poluentes que a Volkswagen não estava atendendo e a Amarok estava realmente aí entre os veículos que estavam, digamos, nesse problema do Dieselgate, né? Agora, quais são as orientações que eu tenho que deixar para você, né?
se você está pensando em comprar uma Amarok usada, por exemplo. Então eu deixei anotado algumas coisinhas aqui para poder te ajudar. Primeira coisa, né? Analisa muito bem esse proprietário quanto ao uso que ele está tendo com essa picape. Então, por exemplo, se ele utiliza muito numa situação uso rural, por exemplo, dá uma boa olhada embaixo desse carro para analisar o estado, seja do sistema de suspensão, mas principalmente se não existe uma grande quantidade de terra ali próximo às rodas, tá? Porque esse acúmulo de terra, sujeiras, vai gerar também problemas exatamente nos sensores ali de ABS, enfim, que vai gerar aquelas dores de cabeça, como eu falei para vocês, os danos que acabam acontecendo e os custos, né, de substituição desses sensores e, é claro, também, né, problema no controle de estabilidade, que vai ser um fator de segurança aí para você. Analisa muito bem exatamente a isso e tenta entender qual que era o uso dessa picape. Se for uma picape que estava sendo utilizada dentro da cidade, né, existe uma grande probabilidade de ser uma picape ali que tem um filtro de partículas diesel com grande grau de saturação, uma grande quantidade de fuligem acumulada, até mesmo de cinzas, né? Então essa picape, a Amarok, que eu conheci até mesmo sendo uma picape um pouquinho mais urbana, e aí sim gerava esses problemas de carbonização. Pergunta qual diesel ele está utilizando e até mesmo qual é o óleo lubrificante, porque são dois fatores que levam exatamente a esses problemas prematuros no filtro de partícula e também na válvula EGR. E até mesmo pergunta se ele já realizou esses recall, se o veículo dele já estava exatamente nessas campanhas de recall aí para não ter dor de cabeça, né? Para você, se ele não realizou, é muito importante você já agendar na concessionária para poder realmente ver isso daí e aí não ter dor de cabeça. Também pergunta sobre falhas do bico injetor, anda com a picape, acelera fundo e dá uma olhada para ver se não está saindo muita fumaça preta aí do escape. Se começar a sair muita fumaça preta, já sabe que pode ser problemas exatamente no sistema de injeção, né? Também, é claro, vale a pena que você tem que fazer as verificações, assim como nós fizemos já um vídeo, né, sobre todos os cuidados que você deve ter antes ali de comprar um veículo diesel. Dá uma assistida lá também, que isso vai te ajudar a entender mais sobre os possíveis problemas aí em motores diesel, beleza? Agora, somente para a gente finalizar, questão de desvalorização. Então eu fiz uma pesquisa para poder entender um pouquinho qual que é a desvalorização média dessa Amarok em 3 anos de uso, tá? 3 anos com essa picape, a desvalorização chega a valores de 28,15%, aí perdendo valor de mercado, então, realmente com essa picape em 3 anos de uso. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí, né? Vale a pena ressaltar novamente, né, que todas essas informações eu peguei ali em diversos sites, oficinas, seja até mesmo pelo próprio histórico, porque eu trabalhei também dentro da Volkswagen, então sei alguns históricos de problemas que nós tivemos com a Amarok também e várias outras reclamações que eu pude puxar, pesquisar aí com os proprietários para te ajudar, né? Lembrando que se você quer todas as características boas, lembra que nós temos diversos comparativos, né? A gente sempre fala, ressalta as características legais, realmente aquilo que é de benefício na picape, mas como foi pedido exatamente por grande parte aí de inscritos que realmente acompanham os comparativos e querem saber os problemas antes de comprar, a gente fez esse vídeo especial. Então se inscreve no canal, ativa as notificações e acompanha a gente lá no Instagram para não perder mais uma informação também. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até mais!